Fala galera braba da astronomia, vamos continuar aqui a nossa série de aulas preparatórias para as seletivas de astronomia, dessa vez com a aula sobre telescópios. Essa aqui é a primeira de 4 ou 5 aulas que nós vamos ter sobre telescópios. Nessa primeira aula nós vamos ver principalmente sobre algumas características gerais, as principais diferenças entre um telescópio e outro. Se você for novo por aqui, eu sou Bismarck Mesquita, esse aqui é o canal Rapadura Cósmica. Então já se inscreve para receber aqui várias aulas de astronomia para Olimpíadas e também deixa aquele like brabo no vídeo para ajudar o canal, beleza? Bora lá! Olha só, aqui tem uma foto minha usando um telescópio, que é de um grupo de astronomia que eu tenho aqui na minha cidade. E aqui tem as principais tarefas, né, de um telescópio em uma observação. Olha só, coletar luz de uma maior área, tornando possível o estudo de fontes fracas. Um telescópio tem uma abertura, um diâmetro maior. O diâmetro do espelho ou então da lente do telescópio, ele é bem maior comparado ao nosso olho. O telescópio ele tem um diâmetro muito maior. Então ele vai poder coletar mais luz, já que ele tem uma área de captação melhor. Então a gente vai poder ver por um telescópio mais detalhes de certos astros do que nós vemos a olho nu. E isso também se diferencia de um telescópio para outro. Então o telescópio também tem a função de melhorar a resolução de um objeto e também de aumentar o diâmetro angular do objeto. O telescópio vai ter um aumento, né? Uma aproximação, que é como se fosse um zoom. E a gente vai estudar sobre isso nas próximas aulas, como é que a gente faz para calcular esse aumento. E também de medir a posição de um objeto. Com relação ao próprio telescópio, a gente tem duas coisas principais que vão diferenciar os telescópios. Essas duas coisas são o arranjo óptico, se ele usa espelhos ou se ele usa lentes, e também a montagem, que é isso aqui, ó, o corpo do telescópio. A gente vai ver diferentes montagens e também diferentes arranjos ópticos. Primeiro, pelos arranjos. A gente tem telescópios refratores, que são telescópios que usam lentes. A gente tem aqui o esquema do telescópio galileano, ó, que tem uma lente convergente e uma lente divergente. Aqui é uma lente principal, né? A lente primária, enquanto aqui é uma lente secundária, uma lente ocular. E a gente tem também o telescópio kepleriano, que vai usar duas lentes convergentes. É interessante você estudar um pouco sobre a história do telescópio, né? Como é que se desenvolveu o telescópio. Porque muita gente acha que foi Galileu que criou o telescópio, mas na verdade não. Quem criou esse arranjo primeiro foi um cara chamado Hans Lippershey. Ele era um fabricante de lentes. Ele criou esse arranjo de lentes e a partir dessa ideia, Galileu construiu o seu próprio telescópio, sua própria luneta, né? E aí ele foi o primeiro a usar esse instrumento para observar os astros no céu. E aí ele fez várias anotações, vários estudos sobre a Lua, sobre as fases de Vênus e publicou tudo num livro chamado Sidereus Nuncius. Só que de início, essas observações dele não tinham muita credibilidade, digamos assim. Muitas pessoas duvidavam das observações dele, porque não existia uma teoria óptica por trás de tudo que ele estava observando. Quem estava desenvolvendo uma teoria óptica na época era Kepler. E aí ele pediu para Galileu um exemplo, né, uma cópia do instrumento dele para poder fazer também as observações, fazer seus estudos. E aí Galileu enviou para Kepler uma cópia do instrumento, só que ele enviou com essa lente aqui trocada, né? Ele não enviou uma lente divergente. Ele enviou o instrumento com duas lentes convergentes. E isso acabou melhorando ainda mais o instrumento. A única coisa diferente que isso daqui provoca é que usando duas lentes convergentes, a imagem fica invertida. Mas para observar o céu, né, os astros no céu, isso não faz tanta diferença. Mas esse arranjo aqui acabou sendo melhor do que esse do telescópio galileano. E uma coisa que a gente tem que ter cuidado é porque as lentes elas causam refração. A luz vai passar pela lente e diferentes comprimentos de onda, né, vão ter uma refração diferente. E aí vai causar um efeito que nós chamamos de aberração cromática. A luz vai passar aqui pela lente e ela vai se dividir em direções diferentes, né, pelas diferentes cores. Então é um ponto negativo de um telescópio refrator. Fora que é muito difícil, né, você construir telescópios refratores muito grandes, porque é bem difícil você construir uma lente que seja muito grande. A gente vai ver já já os telescópios refletores que usam espelhos e não lentes.
e aí eles vão ser bem mais fáceis de serem construídos. Mas antes, dá uma olhada aqui nessa questão da seletiva de 2019. Que tipo de telescópio correspondem, respectivamente, cada um dos seguintes esquemas de lentes? Aí diz aqui o foco da ocular, o foco da objetiva. Essa lente aqui primária é a lente objetiva, né? Como eu tinha falado, essa outra lente aqui é a lente da ocular. E aqui tem o foco da lente intermediária. A gente tem que saber qual é o arranjo óptico, né, que está sendo usado aqui. Como a gente viu, esse primeiro, que usa uma lente convergente e uma divergente, é o telescópio galileano, enquanto o segundo é o telescópio kepleriano. Ele usa duas lentes convergentes. Só com isso já dava para você matar a questão e saber que o item correto é o item B. E ele ainda mostra aqui, por último, um outro telescópio, que é o telescópio terrestre, que usa esse esquema de lentes aqui. E vamos para os telescópios refletores. O primeiro que a gente vai ter é o de foco newtoniano. Olha só, aqui a gente tem a luz vindo dessa direção e ela vai de encontro a um espelho primário, que é esse espelho aqui, ó. A gente vai chamar esse espelho de espelho primário porque é nele que a luz reflete primeiro, né? E aqui seria o foco primário, ó. Esse foco bem aqui, ó, é o foco primário, porque depois de refletir nesse espelho primário, é aqui que a luz iria focar, né? Os raios iriam todos para esse foco aqui. Mas antes desse foco primário, tem um espelho secundário aqui nesse arranjo do telescópio newtoniano, que é esse espelho aqui, ó. Então a luz vem para cá e foca bem aqui onde vai ter a nossa lente ocular. Então esse aqui que vai ser o foco do telescópio, onde vai ter a lente ocular, que é o foco newtoniano. E existem vários tipos de telescópios refletores. Eu trouxe além desse aqui o foco Cassegrain, que também costuma cair algumas vezes nas seletivas. No telescópio de foco Cassegrain, nós vamos ter aqui outros dois espelhos, ó. Aqui vai ter um espelho primário e aqui um espelho secundário, e esses dois espelhos vão ser espelhos esféricos. Então, esse telescópio aqui ele vai ser muito bom porque ele vai ter uma distância focal maior usando um telescópio menor. Isso é uma coisa que a gente vai entender mais nas próximas aulas, que é sobre distância focal, tá? A gente vai resolver uma questão que envolve esse tipo de telescópio aqui. Mas esse aqui é o esquema óptico desse telescópio. E olha só, outro exemplo, né, de questão sobre arranjo óptico, mas dessa vez com telescópios refletores. As figuras abaixo mostram a trajetória da luz dentro de 4 telescópios refletores. Assinale a alternativa correta com relação aos focos, respectivamente. Então a gente tem aqui, ó, como eu tinha dito, aqui é um foco primário, né? Ó. E aqui é um foco newtoniano, como a gente viu lá naquela imagem. Ó. Esse aqui seria o foco primário, esse aqui é o foco newtoniano dos telescópios refletores. E esse item 3 aqui, como a gente também viu, é o foco Cassegrain. Então aqui a gente tem ó, foco primário, foco newtoniano e foco Cassegrain. E por último a gente ainda tem o foco Colder. Ele é citado vez e outra assim nas seletivas, que é esse outro arranjo aqui. Ó. Ele é parecido com o foco Cassegrain, só que ele ainda vai ter um terceiro espelho aqui no meio, né? E vai refletir a luz para cá. Então é aqui que vai ser colocada a ocular desse telescópio. Mas está aí duas questões sobre arranjos ópticos. Agora vamos ver sobre montagens. Como eu tinha dito, a montagem ela é esse corpo aqui do telescópio. Ela vai definir como o telescópio se movimenta. Para você entender sobre as montagens, você tem que entender sobre sistemas de coordenadas. Se você não assistiu a nossa aula sobre sistemas de coordenadas para as seletivas online, vai estar num card aqui em cima. Porque olha só, esse telescópio aqui, por exemplo, ele tem uma montagem que a gente chama de alta azimutal, porque ele vai se mover nos eixos de altura e de azimuth. Esse eixo aqui, ó, é o eixo de azimuth, enquanto esse eixo aqui, ó, para cima e para baixo, é o eixo de altura. Então ele vai se mover nessas duas coordenadas, para cima e para baixo e também para os lados, né, rotacionando. E é claro que a gente tem uma montagem que a gente chama de equatorial, que aí ele vai se mover nas coordenadas do sistema equatorial universal. E esse telescópio vai ser muito bom porque ele se alinha com o céu, né, já que ele se move nesses sistemas, ele fica bem alinhado com o movimento da esfera celeste, que é o caso desses outros dois telescópios aqui, ó. A diferença é que essa primeira é uma equatorial tipo garfo. A gente tem um garfo aqui, ó.
E essa aqui é uma equatorial tipo germânica. Essa imagem aqui é uma imagem de uma questão da própria seletiva online, já caiu algumas vezes na seletiva online. E olha só essa questão que caiu na seletiva de 2020. Marque a opção que traz uma vantagem da montagem equatorial sobre a alta azimutal de telescópios para a astrofotografia. Na astrofotografia, dependendo do caso, né, você pode querer fotografar uma nebulosa. Aí você vai ter que deixar sua câmera muito tempo parada na direção da nebulosa, né, captando a luz dela, porque ela vai ter uma luz bem fraca. Então, para astrofotografia, é interessante você ter um telescópio que se movimente junto com o céu, porque se você deixar a sua câmera parada por muito tempo num telescópio também parado, o céu vai se mover e a sua imagem, né, vai ficar borrada. Você vai captar o movimento do céu. E não é isso que você quer se você estiver querendo fotografar uma nebulosa, por exemplo. Você quer ter uma imagem nítida dela. Então é interessante que você tenha um telescópio que acompanhe o movimento do céu. E como eu falei, um telescópio que se alinha com o movimento da esfera celeste é um telescópio de montagem equatorial. E olha só, na montagem equatorial, o campo da foto não gira com o acompanhamento de longa exposição. É justamente disso que a gente precisa. O campo da foto não pode girar, né, com a longa exposição da câmera. Então, o item correto dessa questão é o item A. Futuramente eu até quero trazer alguns vídeos sobre astrofotografia aqui para o canal. Mas é isso, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de fazer as questões que estão lá no drive do canal, deixe um like aí embaixo, compartilhe esse vídeo para chegar a mais alunos e eu vejo você na próxima.